Oi gente, bom dia, tudo bem? Vamos continuar as nossas aulas sobre meiose. Hoje nós vamos tratar especificamente sobre variabilidade e processos de gametogênese. O que são esses processos e o que a variabilidade tem a ver com a meiose? Primeiro, pela própria função do processo de divisão. A meiose tem função de produzir gametas, ou produzir esporos, células reprodutivas das espécies, garantir a reprodução. E junto com essa reprodução, essa meiose confere também uma variabilidade. Essa variabilidade é dada pelo processo de crossover que nós já vimos nas aulas anteriores, dos conceitos e das fases de mitose. E hoje nós vamos trabalhar especificamente o processo de gametogênese, que é a formação desses gametas. Esse processo, de gametogênese nada mais é do que a produção dos nossos gametas que vão garantir a nossa reprodução ou a reprodução sexuada, dos indivíduos. Quais são esses gametas e quais são esses processos? A gametogênese ela é dividida em dois grandes processos, que é a espermatogênese, formação dos espermatozoides nos indivíduos machos das espécies, e a ovulogênese, que é a produção dos óvulos nas fêmeas, tá? E ambos garantem, então, esse processo de reprodução sexual. Então, nos animais, a gametogênese acontece nas gônadas, que são as células reprodutivas ou as estruturas, os órgãos reprodutivos, tá? Que são órgãos que também produzem esses hormônios sexuais. Ou seja, o processo de formação desses gametas, eles não estão estritamente associados a processos de divisão celular, certo? Eles também são determinados pelas taxas e pelos tipos de hormônio aos quais nossas células reprodutivas, ovários e testículos produzem, ok? Então, e são esses hormônios que vão determinar quais são as características que vão diferenciar os machos e que vão diferenciar as fêmeas, por exemplo, produção também dos espermatozoides, diferenciação no caso desses espermatozoides e desses óvulos durante o processo de espermatogênese. Então, a meiose é um evento fundamental para a reprodução sexuada das espécies e para garantir também a constância do número de cromossomos dessas espécies ao longo das gerações. Então, aqui, nós temos duas vias de processo, a espermatogênese e a ovogênese, certo? E esses processos de espermatogênese, por exemplo, é um processo de formação dos espermatozoides a partir de células que nós chamamos de espermatogônias, tá? O processo que eu vou identificar agora, que eu vou mostrar para vocês, já é um processo conhecido, que é o processo de meiose. Então, por essência, por definição, a divisão meiótica, ela se faz, ou ela ocorre através de dois eventos de divisão, que é a meiose 1 e que é a meiose 2, até o processo final, de uma célula 2N da origem a 4 células N, ou seja, com metade do número de cromossomos, tá? No caso dos machos, esse processo de espermatogênese vai ocorrer nos testículos, tá? Então, é o órgão, no caso, é a gônada, local, alvo, ou onde vai ocorrer esse processo. E além da meiose, fases de mitose também são importantes durante o processo de espermatogênese, porque a mitose ela vai garantir uma fase que nós chamamos de fase de multiplicação celular, tá? Então, vai durar a vida inteira, que é o que garante uma constância, e uma quantidade de células produzidas ao longo da vida, e também durante a fase de divisão celular, de crescimento, onde essas divisões celulares elas são ausentes.
Já na meiose, ela vai ocorrer na fase de maturação desses espermatozoides ou dessas células reprodutoras, que vai originar o que nós chamamos de espermátides. Então, mitoses ocorrem em fase de espermatogônia e as meioses ocorrem em fase de formação dessas espermátides até a diferenciação nos espermatozoides, que é o que nós chamamos de espermiogênese, tá ok? Então aqui nós temos algumas fases ou períodos. Nós temos células germinativas, que são diploides. Essas células germinativas, elas passam por intensos processos de mitose. Por quê? Uma célula, por princípio, antes dela se dividir, ela precisa crescer, ela precisa sintetizar substâncias e crescer mesmo para poder se dividir em outras células, tá? Então é um período que nós chamamos de período germinativo. Essas células sofrem mitose e por mitose também, essas células se dividem em duas novas células que nós denominamos de espermatogônia. Esse período germinativo vai ocorrer durante a vida intrauterina da mulher, né? Durante a formação lá do feto, né, antes mesmo do nascimento desse menino, dessa criança, e vai se prolongar durante praticamente toda a vida do indivíduo. É como se fosse uma fonte de produção de novas células para que eles consigam, para que os meninos, no caso, né, consigam produzir constantemente novos espermatozoides. Essa é uma característica que garante, por exemplo, que nos machos a produção de espermatozoides ela seja constante e ela seja sempre em grandes quantidades. Por isso que os machos eles produzem milhões de espermatozoides ao longo da vida e praticamente por todo o período da vida, o que não acontece com as fêmeas, que há um período curto de produção dos óvulos, né? E até uma determinada fase da vida da mulher ou da fêmea que há a produção e liberação desses óvulos, ok? Então, nesse caso, as células elas são células chamadas de células primordiais, né? Que ficam nos testículos e são diploides, aqui 2 N's, e vão aumentar em quantidade através de mitoses consecutivas para formar as células como se fosse uma célula ovo, que é uma célula mãe. É essa célula mãe aqui, essa espermatogônia que vai passar pelo processo de divisão meiótica, tá? Essas espermatogônias, elas crescem, passam por um período de crescimento, formando uma estrutura que nós chamamos de espermatócito primário ou espermatócito de primeira ordem, que também é 2N. Esse espermatócito, ele vai, ao longo do período de crescimento, na fase aqui, de crescimento, ele vai ganhar um volume maior, né? Vai aumentar o citoplasma, né, dessas espermatogônias, até chegar nessa fase de espermatócito primário. Esse espermatócito primário passa pela primeira divisão meiótica, formando duas novas células haploides. Reparem que essa divisão meiótica, essa primeira divisão meiótica, ela é reducional. Por que ela é reducional? Porque ela divide o número 2N de cromossomos em duas células N, com a metade do número de cromossomos, tá? Essa fase é chamada de fase de maturação. É nessa fase de maturação que cada espermatócito primário vai formar espermatócitos secundários haploides e com cromossomos duplicados. Esses espermatócitos secundários vão formar espermátides a partir da segunda divisão meiótica, tá? Então, espermatócitos primários sofrem meiose 1, formam espermatócitos secundários, que sofrem meiose 2 e formam as espermátides. As espermátides vão passar por um processo de diferenciação celular. Ou seja, eu tenho uma célula normal com núcleo, cromossomas, organelas, e na fase final, que é essa fase de diferenciação, essa célula vai se diferenciar num espermatozoide. Como assim, professora? Esse espermatozoide, ele tem todo um jeitão aqui,
tá? Então, aqui está o local. Então, nós temos o testículo, né? O sistema reprodutor masculino, o testículo, e aqui nós temos as regiões do epidídimo, e é nessa região de epidídimo que há a produção em grande quantidade, né, desses espermatozoides, ou há o processo de espermatogônia. Os túbulos seminíferos, que são túbulos de passagem, né, são vias de passagem, tá? Então, essa espermatogênese, né, as espermatogônias, elas são células relativamente pequenas e têm uma característica germinativa primitiva, ou seja, é uma célula imatura reprodutivamente, certo? Quando o indivíduo entra na puberdade, quando o menino entra na puberdade, aí sim essas espermatogônias elas começam a passar pelo processo de divisão mitótica e formar as células filhas até formar essa espermatogônia. E é só a partir desse processo da puberdade que essas espermatogônias podem passar por todo esse processo de divisão meiótica. Por que na puberdade, professora? Por causa dos níveis de hormônios produzidos pelos machos, pelos meninos, no caso, né? Então, essas espermatogônias, elas vão crescer, vão se dividir e formar espermatócitos primários que vão sofrer novas divisões meióticas até formar os espermatozoides. A fase final de diferenciação, né, que é para a formação desse espermatozoide, recebe um termo específico, que nós chamamos de espermiogênese, tá? Então aqui, ó, um resumo do nosso processo: as espermatogônias, a partir do aumento do número da quantidade de hormônios, ou seja, a puberdade do indivíduo, elas crescem por mitose, passam por divisões mitóticas subsequentes, formando então as espermátides primárias. As espermátides primárias sofrem 2 meioses consecutivas até passar pela fase de diferenciação, que é de fato a espermiogênese ou a formação dos espermatozoides. É uma fase final do processo, tá? Então, esse processo, deixa eu voltar aqui. Esse processo de espermiogênese, na realidade, todas as células, todas as organelas, por exemplo, os cílios, os centríolos da célula, eles vão dar origem ao flagelo do espermatozoide, tá? As mitocôndrias, né, ou o núcleo desse espermatozoide, dessa célula, vai dar origem a uma estrutura que nós chamamos de acrossomo, que é essa estrutura que vai vai penetrar no óvulo e fecundar esse óvulo, levando então as características genéticas desse indivíduo, né, durante o processo de fecundação, tá ok? Então, esse é o processo de espermatogênese nos machos. Já nas fêmeas, o processo chama-se ovogênese. É um processo que vai abranger a formação nas gônadas femininas, que no caso são os nossos ovários, dos gametas femininos. Vai se iniciar no período pré-natal e termina depois do fim da maturidade sexual. Como assim? Vamos pegar um exemplo. Uma mulher, ela engravida, né? E tá grávida de uma meninazinha, de uma bebezinha. Até o 5º mês de gestação, a criança, durante o processo de formação, né, e de desenvolvimento dos órgãos, né, de maturação e desenvolvimento das gônadas, no caso do ovário, ela vai chegar até a meiose 1 desse processo de formação dos óvulos. Quando chega no 5º mês, a criança entra em fase que a gente diz que entra em fase G0 de divisão. Ela para de dividir as células. Então a criança nasce, quando chega na puberdade, né, na primeira menarca, na primeira menstruação, com o aumento do número da quantidade, aliás, de hormônios, né, progesterona e estrógeno,
aí sim a menina retoma o processo de meiose, realiza a segunda meiose e aí sim produz os óvulos. No caso dos machos, esse processo ele é contínuo. Dividiu a primeira vez, dividiu a segunda, formou o espermatozoide, pronto. Nós não, tá? São fases distintas de desenvolvimento. Então aqui nós temos um exemplo, né, da estrutura das gônadas no sistema reprodutor feminino interno. Então nós temos aqui os nossos ovários, o ligamento dos ovários, tá? E todo o útero, canal vaginal, então todas as estruturas. E é nessa região que a formação, a ovogênese no caso. Então, ok? Quais são essas etapas? Primeiro, período de maturação, muito semelhante ao que ocorre com os machos, com os meninos durante o processo de formação dos espermatozoides. As células germinativas do 2N passam por um processo de divisão, né, de multiplicação celular e formam ovogônias. Essas ovogônias, elas se dividem por mitose, formando 4 células 2N também, tá? Essas células, elas vão passar por um período de crescimento, que vão acumular reservas, né, dentro dessa célula, e é nessa fase que há a interrupção, porque o processo é interrompido no parto, durante a prófase 1 da meiose, e vai se reiniciar na puberdade. Então, há um intenso crescimento dessa ovogônia, formando ovócitos primários, e esses ovócitos primários que vão passar pelas divisões, pela primeira divisão meiótica, formando ovócitos secundários, e depois vão passar pela segunda divisão meiótica, formando os óvulos. Diferente dos machos, que o macho forma de uma única célula germinativa, ele forma 4 espermatozoides. No caso das fêmeas, uma célula germinativa vai formar um único óvulo, porque as outras 3 células elas vão se diferenciar em núcleos polares, que ao final do processo vão se degenerar, certo? Então vão perder a capacidade reprodutiva, ok? Então esse processo ele é muito semelhante, né? E essa meiose 2, algo importante de se lembrar é que essa meiose 2 ela só vai se completar quando a mulher atingir a maturidade sexual, no caso a puberdade, tá? Então uma ovogônia ela vai formar esse ovócito secundário que é duplicado, né? Esses cromossomos são duplicados e vai formar o óvulo com metade do número de cromossomos, que é o princípio básico da meiose, tá? Então, no momento em que esse ovócito é formado, a partir da ovogônia, ele recebe uma camada de células foliculares, assim, meio achatadinhas, e essas células foliculares vão formar a estrutura ou a diferenciação desse óvulo. Vão formar a coroa radiata, que é uma espécie de proteção físico-química desse óvulo para o processo de fecundação, tá? Então, aqui nós temos o exemplo desse ovócito primário e das células foliculares aqui, ó, ao redor desse óvulo, tá? Então, essas células ocorrem a partir dessa multiplicação, o ovócito secundário, né, com essa proliferação dessas células, e vamos então resumir algumas diferenças entre esses dois processos. A espermatogênese é um processo contínuo, tá? Enquanto que a ovogênese ela está relacionada com o ciclo reprodutivo feminino. Na espermatogênese, cada espermatogônia vai produzir 4 espermatozoides e na ovogênese, cada ovogônia vai produzir apenas um óvulo e 3 corpúsculos polares, ou, né, células que não vão ter função de reprodução.
A produção dos gametas masculinos é um processo que continua até a velhice. Um homem de 70 e 80 anos vai produzir espermatozoides também, né? Já as mulheres vai depender da taxa hormonal, né? Esses gametas, a produção desses óvulos vai cessar durante a menopausa por causa da diminuição das taxas hormonais. Os espermatozoides são células pequenas e móveis, enquanto os óvulos são células grandes e sem mobilidade, tá? E a constituição cromossômica não vai variar, porque são 23, ambos são haploides, e os hormônios que vão estar relacionados com esse processo são testosterona, né, no caso dos meninos principalmente, mas no caso das meninas tem uma quantidade maior de hormônios por causa da produção desse óvulo, né, e da liberação desse óvulo, como o hormônio folículo estimulante, hormônio luteinizante, estrógeno e a progesterona, tá? Nós vamos ver detalhadamente nas próximas aulas esses hormônios. E por que a gente vai ver detalhadamente? Porque nós vamos trabalhar a fecundação e o ciclo menstrual, que é um parâmetro, né, de classificação e de análise, de estudo e tal, dessas taxas hormonais, ok? Então, espero que tenha ficado claro. Até a próxima aula. Tchau!